O mercado financeiro reduziu a estimativa de crescimento da economia brasileira este ano de 3,30 para 3,26. Segundo pesquisa do Banco Central, junto aos analistas do mercado financeiro, há ainda a expectativa de um déficit na balança comercial este ano de 62 bilhões de reais. Para falar da economia brasileira, convidamos os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Eu sou Tarcísio Holanda e estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Deputado Domingos Sávio, como é que o senhor vê essa recessão no Brasil, que o crescimento econômico no ano passado foi abaixo de 1%? É verdade. Este ano chegou-se a projetar crescimento de até 4,5%, mas já o mercado financeiro está reduzindo essa estimativa, como o senhor sabe. Como é que o senhor vê esse quadro? Porque é um quadro difícil, porque a economia mundial está toda em dificuldade. A própria China, que crescia, China, Índia, que crescia mais de 10%, está reduzindo o crescimento. A Europa está em crise. Os Estados Unidos, o maior mercado do mundo, está em crise. Não é? Amigo Tarcísio, prezado colega, deputado Assis Carvalho, esse tema, embora possa parecer, e felizmente está mudando esse conceito, algo que pudesse interessar apenas a empresários, grandes investidores, felizmente todos estão percebendo que ele interessa a todos os brasileiros. Nós não podemos ignorar que inflação ou desenvolvimento e crescimento do país, não podemos ignorar que é algo que afeta a vida de cada cidadão, principalmente a inflação. E o que nós estamos vivenciando é uma situação de alto risco. Mais do que isso, nós já estamos patinando há algum tempo. Enquanto nós vivemos aí uma década que houve sim crise em alguns países, mas que os países vizinhos aqui da América Latina, o próprio Paraguai, que é um país tido como uma economia extremamente frágil, vem crescendo a números muito superiores ao Brasil. A Argentina, que vive de crise em crise, vem crescendo. E crise política. Crises políticas, vem crescendo em níveis bem mais elevados do que o Brasil, a nossa economia. E olhe que o governo do PT herdou uma economia com uma moeda estável, herdou um país com uma condição de organização do setor público, com lei de responsabilidade fiscal, com avanços que hoje, até eles que condenaram no passado, admitem que foi realmente uma bela herança que encontraram, porque encontraram um país organizado, mas patinou, não conseguiu fazer o país crescer no ritmo que o mundo cresceu. E agora nós começamos a ver o país perder competitividade. Isso é mais preocupante, porque além de termos um PIBinho, um crescimento insignificante, nós vemos a inflação começar a voltar, e agora já de forma preocupante. O país cresce pouco e a moeda começa a desvalorizar. Ainda tem um outro fator que, na minha opinião, é a origem disso. O país está se desindustrializando. Nós estamos tendo agora, em janeiro, tivemos o pior desempenho da balança comercial do Brasil dos últimos 20 anos, nem só do governo do PT, dos 10 anos do governo do PT. O pior desempenho da balança comercial. E o governo continua insistindo em querer aumentar consumo e segurar o dólar. E segurando o dólar, ele facilita a importação, dificulta, de certa forma, as exportações, a competitividade da indústria brasileira e acaba com a indústria brasileira. Então, é preciso rever algumas políticas econômicas e nisso, nós, embora tenhamos divergência de natureza política, precisamos de nos unir e enfrentar o problema, porque o problema está aí, não adianta tapar o sol com a peneira. Deputado Assis Carvalho, como é que o senhor vê essa crítica do deputado Domingos Sávio? Meu querido Tarcísio, Holanda, sempre é um prazer trazer aqui o meu abraço. Nós também. Ao deputado Domingos Sávio, que é um deputado que tem uma presença muito boa no parlamento, muito eficiente. E acho natural a análise que o deputado Domingos Sávio faz. É óbvio que a economia ela não pode ser um sentimento de um ou outro governo, ela tem que ser uma política de Estado, muito embora cada governo precisa ter uma linha para conduzir essa política.
E nós sabemos que a gente tem uma crise internacional duradoura, que vem se repetindo. E o que se faz nesse momento de crise é prudência. Não dá para se colocar o pé no acelerador e depois correr um risco, como já tivemos aqui. E o pior é que a crise atinge os dois maiores mercados para os nossos produtos, que são os Estados Unidos e a Europa. E isso é um caso concreto, porque eram os maiores consumidores que nós tínhamos, ainda tem, são grandes consumidores, e duas pilares de sustentação da economia que estão em profunda crise. Então, tem que trabalhar com muita prudência. Para evitar, por exemplo, se por um lado o deputado Domingos lembra que a gente recebeu algumas coisas positivas, mas recebemos também uma herança dolorosa. Quando você imagina qual era o risco do Brasil que nós recebemos, o Brasil não tinha crédito internacional para nada, estava acima de 4.000 pontos. Então isso, obviamente, teve que fazer um receituário diferente do receituário neoliberal para que nós pudéssemos colocar essa economia num ritmo de desenvolvimento. Daí, a gente percebe que tivemos que fazer algumas opções. Dentre elas, resolver ou tentar pelo menos amenizar a questão dos miseráveis deste país que ultrapassava 40 milhões de brasileiros. Isso é uma opção de governo, porque muitas vezes a economia ela é virada somente para os grandes banqueiros, para os grandes latifundiários, para os grandes empresários, e esquece um setor da sociedade, uma área da sociedade frágil, como era esquecida praticamente, social, que era a desigualdade social. Então, isso também tem um preço. E o Brasil optou por pagar um preço protegendo os mais frágeis, os mais fracos, os mais humildes. Obviamente, agora, isso é um problema brasileiro que remonta aos décadas e primeiros tempos do séculos. Descobrimento. É verdade. Mas ao Império, não é? É verdade, Tarcísio, mas alguém tinha que colocar, digamos assim, o dedo nessa ferida, tinha que tratar desse assunto. E o Brasil está tratando. Claro. A presidente Dilma termina de lançar agora mais um grande projeto, que é o Projeto Brasil Sem Miséria, com novos indicadores a serem alcançados. Somente no mês de março deste ano, o objetivo é que a gente tire mais 2.500.000 pessoas da miséria. Então, foi uma opção que o país fez para resolver alguns problemas, como você bem colocou, históricos, antigos, e que tem um preço. Então, isso é que precisa ser considerado. Agora, não é o caso do deputado Domingos Sávio, eu conheço e sei da sua prudência, mas nós temos áreas de governo e até algumas áreas da imprensa que parece que fica torcendo para o quanto pior, melhor, não é? Torcendo para um desastre. Você viu agora, recentemente, o deputado deu um toque sobre isso, nós tivemos agora no mês de janeiro um anúncio de uma inflação que nos preocupa, chegando aí a 0,86%. Então, alguns setores da imprensa começam, parece que, torcendo para que as coisas aconteçam assim. Quando a gente olha agora o IPCS, o Índice de Preço ao Consumidor semanal das 2 semanas de fevereiro, nós já estamos aí em 0,55%, com uma queda em torno de 0,33%, o que já se anuncia que as coisas passam a se controlar. Por quê? Porque a presidente Dilma, neste olhar também de economia, e é uma grande presidenta, né, muito cuidadosa com isso, jogou com uma carta que foi a questão da energia. A energia diz respeito à economia deste país. E já estamos comemorando os efeitos já, com redução da inflação. Então, é preciso a gente compreender que nós vamos estar convivendo com uma crise internacional todos os dias, que a gente tem que matar um leão todos os dias para controlar esse monstro chamado inflação, economia. Não podemos perder o foco, mas eu compreendo que isso não pode ser uma situação de partido A ou partido B. O mundo inteiro está em crise e nós temos que estar aqui com um cuidado muito grande, né, imenso, porque se acontecer algum problema de desequilíbrio na economia do país, perde não é nem partido A ou partido B, não. Perde toda a sociedade. Deputado Domingos Sávio, o senhor tem alguma sugestão do que o governo devia fazer para recobrar uma taxa de crescimento razoável, que dê emprego, que faça circular riqueza? Este é o foco, sem dúvida, Tarcísio. Eu não posso deixar de fazer uma ressalva no que diz o deputado Assis, que eu respeito profundamente, e eu também comungo com esse sentimento de que o país tem uma obrigação sempre prioritária com os mais pobres. Mas veja bem, a maneira de você melhorar a vida dos mais pobres é o país crescer,
é a economia melhorar e a inflação está sob controle. E é bom lembrar que os programas sociais aos quais ele se referiu começaram lá com o PSDB. O PSDB, esse sim, o PSDB encontrou um partido que vinha de um pós-impeachment, que vinha de um processo de endividamento e de inflação absolutamente desenfreada e que já na condição de ministro, naquela época, o presidente Fernando Henrique, com o meu querido e saudoso mineiro Itamar Franco, o PSDB ali esteve ao lado dele para ajudar a preparar o Plano Real e depois implementá-lo. E, simultaneamente, começou os programas sociais desse país. Não tem nenhum programa social aí do Bolsa Família que se represente novidade. Já eram ações que nós vínhamos implementando. Mas era preciso fazer isso e continuar trabalhando no crescimento do Brasil. Você não pode querer um Brasil que se sustente sempre nesse discurso de que, olha, nós vamos continuar fazendo mais Bolsa Família. E aí, quando a gente diz isso, ficam querendo propagar para o Brasil que o PSDB é contra a Bolsa Família. Claro que nós somos a favor de cuidar de quem mais precisa, porque nós é que começamos isso. O PSDB que começou os programas sociais. Mas governar, ter um pensamento, uma visão estadista, requer ter o sentimento de que é preciso promover essa pessoa, preciso libertar essa pessoa da dependência do Estado. É preciso dar a ela mais do que o Bolsa Família, é preciso dar a ela a possibilidade de ter um bom emprego, de ter uma boa escolaridade, do país crescer. E olha o que está acontecendo. O Brasil está patinando. E o Brasil insiste em fórmulas equivocadas. Segurar o dólar, isso facilitando mais importação e dificultando a indústria brasileira a ser competitiva. O Brasil insiste em cometer equívoco quando fala que privilegia o pobre. Ora, o BNDES, aí eu lembro, deputado Assis, e é preciso, porque nós estamos denunciando isso, e essa coisa não é apostar no quanto pior, melhor. Na verdade, infelizmente, não digo todo, e seguramente não era o caso do deputado Assis, mas havia muito essa prática do PT, quando votou contra a lei de responsabilidade fiscal, quando votou contra o Plano Real, não é? A verdade é que nós denunciamos o risco da inflação é para evitar o pior. E aí eu vou voltar a fazer uma denúncia que a gente vem fazendo. O governo tem maquiado as contas públicas e tem, por exemplo, pegado o dinheiro do Tesouro e coloca grandes quantidades do Tesouro no BNDES e pega esse dinheiro, que é o dinheiro do povo brasileiro, que pode promover o crescimento, melhorar a infraestrutura, e empresta para grandes grupos, financia fusões, falidas inclusive algumas, não é? Perde bilhões de reais através do BNDES, captando dinheiro no mercado por um X e emprestando por X menos 10, menos 20% para grandes corporações e para grandes bancos. Isso é privilegiar o mais pobre? Claro que não é. O governo deixou a Petrobras, que é um patrimônio dos brasileiros, ir a, não vou dizer a bancarrota, mas viver a pior página da sua história. E mesmo na hora de fazer a coisa certa, que nós queremos, a redução da energia elétrica, faz de uma maneira atabalhoada, levando até uma empresa federal como a Eletrobras a perder mais de 50% do seu valor nominal, do seu próprio capital, num prejuízo como nunca tinha havido na história dessa empresa federal e alcançando outras empresas públicas no país. Então o governo tem cometido erros. Precisa ter humildade de aceitar para que o erro não prejudique a todo cidadão brasileiro. Nós estamos conversando com os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e Assis Carvalho, do PT do Piauí.